Olá, meu nome é Paula Castro, sou alergista e imunologista da Clínica Cross e hoje a gente está com mais um episódio do nosso CrossCast. Esse episódio vai ser voltado para os pacientes e a gente vai conversar um pouquinho sobre um dos pilares que a gente fala sobre o tratamento das alergias respiratórias, que é a higiene ou controle ambiental. E para isso eu trouxe o nosso chefe aqui da clínica, Dr. Fábio Morato Castro, para conversar com a gente. Bem-vindo, Dr. Fábio. Obrigado, Paula. Nossa, é um prazer falar sobre esse tema. Esse tema é importantíssimo. Parece bobo, mas não é. É fundamental para quem tem rinite e asma. E é muita gente, né? Rinite é quase 35% da população. E asma, 10%. Então, é importante. Muito prevalente, né? E eu aprendi com você que a gente tem três pilares principais de tratamento da rinite, por exemplo. Um deles é o controle ambiental. Então, vamos falar o que é essa higiene ambiental. É a limpeza, né? Então, isso é muito importante, é o pilar, né, do tratamento. A primeira coisa que precisa saber, para você fazer uma boa higiene ambiental, uma boa limpeza, um controle, você precisa saber a que a pessoa é alérgica. Então, não é uma coisa assim geral, tá? Sempre a mesma limpeza para todo mundo. Isso é um erro. Na minha opinião, é um erro, né? É muito comum as pessoas lá, tira carpete, faz isso, faz aquilo. Não é assim. Tem que saber primeiro a que a pessoa é alérgica. Então, por exemplo, ela é alérgica a ácaro, ela é alérgica a cachorro, alérgica a gato, a fungos, né, bolor. Então, precisa primeiro saber isso para depois você fazer o controle ambiental. Então, uma coisa importante que a gente tem que saber é quais são os alérgenos mais importantes? E os alérgenos mais importantes são aqueles que estão dentro do ambiente fechado. Porque não sei se vocês sabem, a gente vive cerca de 92 a 98% da nossa vida dentro de um ambiente fechado. Tenho certeza que as pessoas agora estão falando assim, mas tudo isso olha, pensa bem, dentro da sua casa, dentro de igreja, dentro de escritório, dentro de shopping center, então está sempre dentro de um ambiente fechado. E se você está no ambiente fechado, o ambiente fechado, os alérgenos desses ambientes fechados são importantes. Então, fala de novo, né? Se puder repetir, que a gente chama esses alérgenos de aeroalérgenos, né? Que estão no ar. Então, ácaro, gato, cachorro, fungo, o que mais que a gente pesquisa? Então, eu falei do ambiente fechado, mas tem os de fora também. Por exemplo, pólens são importantes, em algumas regiões são muito importantes. Europa, Estados Unidos, sul do nosso país, do Brasil, é bem importante. Então, é claro, também tem os de fora, né? Fungos também podem ser importantes. Mas, então, por que aeroalérgicos? Porque eles estão no ar, a gente está inalando. Por isso que na rinite, na asma são importantes, porque você inala aquilo e desencadeia a reação. Aí algum de vocês vão estar pensando assim, e a poluição? Poluição é importante também, mas elas não provocam alergia, elas irritam, elas inflamam, né? Quando a pessoa já está ruim, aquela poluição vai piorar aquela inflamação que a pessoa tem na alergia. Então, os alérgenos principais são de dentro do ambiente, os aeroalérgenos, como a Paula falou. Primeiro, disparado ácaro. Aqui no Brasil é o ácaro, né? Então, quase 70% a 80% são os ácaros. Depois, animais domésticos, do pet, né? Então, cachorro, gato. Depois, nós temos os fungos. Os fungos são o bolor, né? Que todo mundo conhece, o mofo. Então, ali tem fungos, e aí depende muito de cada região. Depois, nós temos os restos de insetos, como barata. Então, restos mortais, aquilo fica na poeira, a gente inala aquilo. Depois, aí você tem os pólens, como do ambiente externo, que dá muita conjuntivite, coça muito os olhos, no sul do país, em algumas regiões. Então, isso, mas do ambiente interno, nós temos, então, repetindo, os ácaros, cachorro, gato, fungos, que é o bolor, e restos de insetos, como a barata. E as pessoas adoram quando a gente fala que a gente está fazendo o teste para barata, né? Eles têm Morrem nojo, de nojo. morrem de nojo. Mas a gente inala a barata, inala restos da barata.
E eu acho que você chamou a atenção para um ponto muito importante aqui, que eu queria que você falasse um pouco mais, que é sobre a regionalização dos alérgenos. Você falou que as gramíneas, que são os pólens, estão mais presentes no sul do país. Ah, e se eu for para o hemisfério norte, vai ser o mesmo ácaro que eu vou ter alergia? Isso é importante, varia bastante. Temos espécies de ácaros diferentes, né? E aqui nós estamos falando assim de forma geral, mas, por exemplo, pode ser profissional, né? Pode ser uma coisa profissional. Então, a pessoa trabalha numa padaria, você pode ter alérgenos da padaria, né? Alguma coisa que a pessoa inala no ambiente de trabalho, ou numa fábrica, ou de repente, como a Paula falou, o Brasil é um continente, então pode ter alérgenos que são específicos do Nordeste, alérgenos que são específicos do Sul. Nós até lá na USP, nós montamos um grupo chamado GENAR, que é Grupo de Estudos de Novos Alérgenos Regionais, GENAR, né? Cada letra é um. E por que a gente faz lá? A gente pega novas alergias ou novos alérgenos e tenta estudar, porque com certeza fungos do Pará, o bolor do Pará, né? Fungos não são os mesmos de São Paulo. Pólens do Rio Grande do Sul não são os pólens de São Paulo. E aí vai, né? Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que viveram nos Estados Unidos durante alguns anos acabam se sensibilizando a pólens lá, que aqui no Brasil não tem, né? Ou outras coisas desse tipo. E esse grupo GENAR acaba estudando outras coisas também, como alimentos, insetos e outras coisas. Mas é muito importante a gente entender que pode ser muito regional, como a Paula falou. Comentou. Excelente. E como que a gente faz essa pesquisa, então, né? Chega o paciente para a gente com uma rinite. Você falou de pesquisar os aeroalérgenos. Quais são os métodos que a gente tem para pesquisar qual alérgeno para o paciente? Sempre a história é muito importante, né? Quem trabalha com isso, a história é sempre muito importante. A gente já vai adquirindo assim uma experiência em que na história você já vai mais ou menos localizando qual é o tipo de alérgeno. Mas a partir disso, do exame físico e tal, a gente vai para o teste cutâneo. Com o teste cutâneo, a gente já identifica qual o alérgeno que dá positivo, né? A partir do teste você já mais ou menos identifica. E você também tem exames de sangue, que hoje estão bem específicos para você descobrir qual é a causa daquela alergia. Então, com a história, o teste cutâneo com o exame de sangue, que você pesquisa qual anticorpo que está provocando alergia, você fecha o diagnóstico e a partir do diagnóstico você sabe qual é o controle ambiental que você tem que fazer mais adequado para aquela pessoa. Muito bom. Vamos começar agora, então, com uma sessão de algumas frases que eu já ouvi, ou mitos que eu já ouvi, verdades, né, sobre o controle ambiental. Só que aqui eu não vou conseguir separar cada paciente tem para cada alérgeno. Então, vamos falar um geralzão, né, da higiene ambiental. Então, mito ou verdade? Retirar tapetes e cortinas do ambiente. Deve ser feito? É importante? Eu acho que tudo é uma questão de. Não deve ter exagero, né? Eu não gosto assim, chega na casa para o paciente e fala: tira carpete, tira cobertor, tira cortina. Não é bem assim. É claro, o ambiente tem que ser limpo, tem que ser um ambiente clean, né? Um ambiente bem fácil de limpar. Esse é o segredo, fácil de limpar. Porque o ácaro, que é o principal alérgeno, ele gosta de se esconder em lugares escuros, úmidos. Então ele gosta de ficar escondidinho ali. Se o lugar, essa mesa, por exemplo, que nós estamos conversando aqui, é uma mesa lisa, é uma mesa limpa, fácil de limpar. Um pano úmido você já limpa a mesa. Então o ácaro não gosta desse lugar. Ele não gosta de ficar aqui, ele gosta de ficar num lugar mais escondidinho. Então onde que é? O seu colchão, é o seu armário e tal. Então, é melhor, claro, se você vai vai escolher um quarto, é melhor que tenha pouco, que não tenha um carpete muito grosso, que tenha cortinas pesadas, que tenha almofadas, que tenha bichos de pelúcia, livros. É claro, quanto mais fácil de limpar, melhor. Mas também não precisa revolucionar a sua casa por causa disso. Porque se você limpar com frequência,
Isso já ajuda Não bastante. precisa ficar com a luz na cara, Não, acordar com a não, luz, porque vai tirar não, a cortina, de né? jeito nenhum, não, de jeito nenhum. E evidentemente também um dos inimigos mais importantes do ácaro é o sol. Então, sempre arejar, deixar bater bastante sol. Um quarto que o sol bate bastante é melhor. De vez em quando colocar as peças, o colchão no sol ajuda, travesseiro no sol ajuda bastante. Excelente. Segundo, varrer a casa é o melhor método para limpeza. Não, de forma alguma. Quando você varre a casa, o pó, aquela poeira, aquelas partículas flutuam, né? E aí você inala. Então, se você tem um alérgico em casa, com rinite e asma, se você for varrer a casa, é melhor ele ficar fora pelo menos 1, 2 horas, porque até que aquela poeira sedimente. Então, não é o melhor. O melhor é você usar aspiradores de pó especiais, que têm filtro adequado, que têm um bom poder de sucção. Infelizmente, eles são muito caros, né? Então, o ideal é sempre passar pano úmido no chão para que você evite isso. E esse daqui eu vi na internet, e viralizou. É importante congelar os bichos de pelúcia. Não, 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 não. Nada disso, nada de congelar bicho de pelúcia, não tem O sentido, tamanho do né? congelador vai Não, ser não, não tem sentido só isso, para isso, nenhum, né? nenhum sentido. O bicho de pelúcia é um brinquedo, é uma coisa lúdica para a criança. Então, claro, agora você pode limpar, você pode lavar, você pode. Não precisa acumular um monte de bicho de pelúcia na cama da criança, no quarto da criança, mas você tem que ter também para a criança brincar. Isso também é lúdico, é bom, é psicologicamente bom para a criança. Mas não de forma alguma guardar no freezer, imagina, não tem sentido nenhum. Essa foi boa. É, e é importante dar banho nos animais? Então, aí nós temos algum cachorro e gato. Quando você, o cachorro, tem um erro aqui, as pessoas têm, têm um erro importante. As pessoas acham que é o pelo do animal que provoca alergia. O pelo também provoca alergia, mas não é só o pelo, é a saliva, são as secreções da pele, é a urina. Então, tudo isso pode provocar a alergia. Então, por exemplo, o gato ele tem aquele costume de lamber a pele, né, o pelo. Então, com aquilo, ele já deixa alérgenos importantes no pelo, né? E a gente dá pouco banho no gato, então ele tem bastante, provoca bastante alergia, né? Quanto mais banho você dá num cachorro, menos alergia ele provoca. Isso é bem importante. A castração também faz mudar, faz diminuir a alergia a esses animais. Existem muitos estudos hoje com cachorro e gato, porque no cachorro e no gato existem alérgenos diferentes. Então depende muito a que a pessoa ficou alérgica, é importante. E também hoje já existem alimentos próprios para gatos que acaba diminuindo a alergenicidade, quer dizer, a intensidade da alergia que ela pode provocar. Perfeito. E os esterilizadores de ácaros são úteis ou não? Não, o esterilizador de ácaro, a ideia dele que existe alguns aí comercialmente, que eles falam o seguinte, que existe uma, uma cerâmica que aquece, que o ar passaria por dentro dele, por corrente de convecção, pelo aquele calor, passa dentro, e com isso mataria o ácaro. Isso não é verdade, não é assim que acontece. Primeiro porque o ácaro é muito pesado, ele não fica flutuando no ar. Nós não temos ácaros flutuando no ar. Nós temos partículas de ácaro flutuando no ar. O ácaro fica bem fixo lá no lugar onde ele vive, no colchão, e tal. Então isso já não acontece. Se naquele ar que passa dentro do aparelho, evidentemente vai aquecer, pode funcionar, mas não é assim. Então, aquele aquecimento que aquele aparelho dá é como se tivesse uma lâmpada quente em qualquer lugar. Vai naquela região que ele está, vai ajudar, não vai criar mofo, o ácaro não vai gostar muito, porque fica um ambiente hostil naquele ambiente, mas não vai funcionar para um quarto como eles propagam por aí. Esses aparelhos foram vendidos no passado de uma forma bem
intensa, depois parou e agora está voltando novamente, mas não são ideais de forma alguma. E acho que a gente falou bastante sobre o ácaro, né? E muita gente não sabe o que é o ácaro. Então, só antes da Boa. gente voltar aqui no restante dos mitos e verdades, explica um pouquinho o que é o ácaro, né? Bem lembrado. O ácaro é um bichinho microscópico que a gente não enxerga, né? Ele é quase transparente, é bem pequenininho, microscópico, né? A gente não enxerga olhando a poeira, não é visível ao olho humano se olhar com microscópio, mas tem milhares, numa grama de poeira tem milhares. Então, no seu colchão, no seu cobertor, na sua roupa, tem muitos, né? Até nessa época do ano, no outono, tem muito ácaro, porque a gente deixa os cobertores, os casacos nos armários e tira agora cheio de ácaro, né? Então, é um bichinho, como se fosse um carrapatinho, assim, um microscópico, que a gente acaba inalando as fezes, as partículas dele, né? Restos mortais dele, fezes dele, e, e eles se multiplicam, ficam ali se multiplicando, né? Isso é. E eles vivem de uma determinada temperatura, eles precisam de umidade, calor, eles se alimentam de substâncias orgânicas, então eles vão se multiplicando ali naqueles ambientes propícios. E aquele ambiente propício ao ácaro, muitas vezes é propício ao fungo também, ao bolor, né? Bolor também é um alérgeno importante, o fungo. Fazendo um gancho aqui no que você falou sobre o colchão e o travesseiro, a gente sabe que a gente passa horas dormindo, né? E cobertor, inclusive, em contato então com esses ácaros. Aproveitando as capas impermeáveis ou capas antiácaros, como que ela deve ser? A gente orienta a fazer, colocar? As capas protetoras de travesseiro e colchão são muito boas, podem ajudar bastante. Existem capas e capas, tem capas que esquentam muito, fazem a pessoa suar, não é, no nosso clima não ajudam muito, mas tem capas que são muito boas, que essas são protetoras de travesseiro e colchão, que podem ajudar bastante o paciente com alergias, né? Eu acho que podem ser indicadas sim, devem ser indicadas para quem é alérgico, né? Então, são capas que revestem o colchão e travesseiro e não deixam entrar em contato, então, com Isso, não essas. deixa a pessoa ficar inalando ali essas partículas. Isso são bons. Tem que ser trocadas, tem que ser limpas, tal, mas eu acho que é muito bom também. Como eu falei, o sol é um inimigo, o aspirador de pó com filtro de água, com filtro de partículas pequenas, com grande sucção, são bons. Ou existem alguns acaricidas também, produtos que matam ácaros são importantes. Tem que combater mofo nas paredes. Às vezes, paredes, armários que ficam na parede junto com o banheiro, às vezes formam mofo dentro do armário, isso também tem que ser combatido. Ou atrás de cama, isso tem que ser combatido também. É, aspirar o colchão, colocar o colchão no sol de vez em quando, travesseiro no sol, isso pode ajudar bastante. Tirar os casacos e cobertores no outono, que é essa época, numa época que fica mudando muito o clima, isso é muito importante também, né? Lavar antes, né, de Lavar colocar. antes. E acho que você me adiantou aqui. Fala um pouquinho sobre esses acaricidas. Eles são úteis ou não? E o que são, né? Qual a substância que usa? Os acaricidas, a ideia é parar ou matar ou não deixar que os ácaros se multipliquem, né? Então eles acabam atuando na proteína do ácaro, eles têm, ou pelo menos prometem ter uma ação importante como acaricida, como Uhum. controlando os ácaros, eles são usados na limpeza do ambiente. Eles podem ser úteis, sim. São úteis, legal. Bom, doutor, adorei. Acho que a gente trouxe muitas informações para desmistificar um pouquinho do que é higiene ambiental e a gente sabe que ela é super importante no nosso tratamento dos pacientes com alergias respiratórias. Queria saber se você tem mais alguma coisa para falar. Eu sei que você já tem muita história, né, lá atrás com a parte do controle ambiental. Você falou das aranhas um dia para mim, né? Você falou dos novos alérgenos e você tinha mencionado já há um tempo sobre as aranhas, né? Que alguém tinha alergia. Conta um pouquinho algumas curiosidades sobre esse desenvolvimento, né? Até a gente chegar em todas essas orientações, como que foi? Não, na verdade, eu gosto muito desse estudo de novos alérgenos, porque
O Brasil, os pesquisadores, os médicos, eles estudam muito os trabalhos científicos de outros países, principalmente Estados Unidos e Europa. Mas esquecem, não é que esquecem, mas deixam de estudar aqui o nosso país, né? E o nosso país é muito grande, tem muitas particularidades, né? A gente pode fugir um pouco aqui do que nós estamos falando e pensar em outras coisas. Por exemplo, alimentos, tem muitos alimentos aqui, alimentos diferentes que a gente faz, que as pessoas desenvolvem alergia. Há pouco tempo atrás, descrevemos o primeiro caso de anafilaxia por mandioca. Nós temos estudos com camarão, diferentes tipos. Nós temos alergia a insetos, né? Vespas, nós temos 400 espécies diferentes de vespas. Nós temos ácaros, algumas espécies de ácaros são descritas pelo nosso serviço na USP. Então, a gente tem uma gama enorme de alérgenos que a gente precisa estudar. A gente não pode deixar de estudar isso ou de reconhecer. Então, está aí, está aqui. Não precisamos só ficar vendo as coisas de fora, recebendo as informações de fora. Nós temos que estudar as coisas do Brasil, né? E identificar, procurar, porque isso vai ajudar muito no diagnóstico e no tratamento. Isso não tem a menor dúvida. Isso a gente gosta muito de fazer. A gente vem fazendo já há alguns anos, que vai ajudar muito no diagnóstico e no tratamento das pessoas. Com certeza vai facilitar bastante o nosso trabalho. Quer falar um pouquinho sobre a aranha caranguejeira que você fez? Então, isso é na verdade, assim, algumas doenças ocupacionais, né? Nós fizemos um estudo com as aranhas caranguejeiras no Butantã e também com a cobra cascavel, né? Fizemos algumas teses com cobra cascavel. Nós estudamos também pessoas que trabalham com o veneno dessas cobras, que acaba desenvolvendo, a própria pessoa desenvolve alergia. Foi o que aconteceu com a cobra cascavel e com a aranha caranguejeira também, desenvolvendo alergia. São alergias que não vai dar na população geral, mas dá como ocupacional, aquelas pessoas que trabalham com isso aí. Então, não é problema populacional, mas é um problema ocupacional para aquelas poucas pessoas que trabalham lá, mas podem ser graves, perigosas. Acho que é super importante mostrar que é possível a gente investigar, né? É possível Sim. desenvolver alergias, então, a esses alérgenos que não são os mais comuns, né? Isso. E sempre ir atrás, né? Para ver se consegue Isso. descobrir. E o Dr. Fábio aqui, ele é chefe do serviço de alergia e imunologia do Hospital das Clínicas, né? Isso. É muito interessante isso, você descobrir coisas, né? Ou procurar, ajuda muito, né? O nosso grupo é muito forte nisso. Tem pessoas que estão estudando várias alergias novas, né? Nós estamos desenvolvendo aí um monte de coisas em alergia alimentar, na própria rinite. A gente tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. Agora, Dr. Fábio, a gente vai para algumas perguntinhas sobre a medicina mesmo, mas não em relação ao controle ambiental. É mais uma conversa aqui entre a gente, tá bom? Posso começar? Pode começar. Então vamos lá. Um mito que você gostaria que acabasse na medicina? Vamos falar da alergia, né? Um mito que eu gostaria que acabasse na alergia porque a medicina tem um monte de mitos que eu gostaria que acabasse, mas na alergia, gostaria de que acabasse o mito de que as pessoas falam, alergia não tem cura. Tem? Como não? Tem sim. Então eu gostaria que acabasse esse mito. Tem outros que eu gostaria que acabasse, mas esse é um que muita gente fala, alergia não tem cura. Ou alergia é doença de rico. Não é assim, de forma alguma. Mas alergia não tem cura é um dos mitos que eu gostaria que acabasse. A gente tem vários, né? Por isso que Vários. você gostaria de falar vários. Gostaria de falar vários. Na medicina, então, mais ainda. Uma recomendação de livro para o pessoal. Eu tenho um livro que eu li há muitos anos atrás, que eu gosto muito, 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 muito. Eu gostei muito. Eu não sei por que eu gostei tanto, mas o escritor ganhou um prêmio Nobel, né? Que é Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Eu adorei esse livro, gosto, e me marcou muito. Excelente. Não sei por quê, mas eu gostei muito. Mas é um livro muito bom mesmo. E se você não fosse médico, você seria o quê? Jogador de futebol. Entendi, boa. Um hobby. Jogar futebol.
Não, eu tenho dois hobbies, né? Eu jogar futebol, em primeiro lugar, disparado. Eu adoro jogar futebol, jogo futebol hoje 3 vezes por semana. Não me preocupo, não, já fui politraumatizado por causa do futebol, um monte de cirurgias por causa do futebol. Mas o meu segundo hobby é tocar saxofone, né? Eu gosto, eu sou amador, mas gosto. Faz quanto tempo que você começou mesmo? O Tocar o sax? sax, futebol desde que eu nasci. Sax, Futebol, acho que sim. faz uns, sei lá, uns 15 anos, 15 mais ou anos menos. já. Nossa. E um lugar que você gostaria de conhecer? Além de Marte? Nossa. Não, estou brincando. Eu acho que eu gostaria de conhecer o Japão, que eu não conheço. Eu tive a oportunidade, mas acabei não indo. Eu acho que o Japão. Nossa, é um lugar super que parece ser super legal, né? Legal. Muito bom, doutor. Queria que você só concluísse, se quiser falar mais alguma coisa, fale para o pessoal. Não, eu acho assim, o que eu gostaria de falar em relação à alergia, como eu disse, a alergia está crescendo muito no mundo, ninguém sabe exatamente por quê, está crescendo muito. Em mais alguns anos, metade da população vai ter algum tipo de alergia. Ninguém sabe exatamente por quê. Existem teorias. As pessoas acham que é por causa do próprio desenvolvimento da civilização, relacionado com a industrialização, os nossos hábitos. A gente está vivendo mais, mas também com mais alergia. A alergia alimentar está crescendo muito. E a gente tem que entender o porquê de tudo isso, mas com certeza está relacionado aos hábitos atuais. Mas o meu conselho é o seguinte: você desconfia que tem uma alergia, tem cura. Procure um médico especialista. Você com certeza vai ter uma qualidade de vida melhor. Esse é meu conselho. Muito obrigado, viu, Paula? Perfeito, doutor. Imagina, vou te chamar para mais, tá? Pode chamar. Muito obrigada. Foi excelente a nossa conversa. Eu espero que tenha ajudado os pacientes e agora eles já vão saber, né, a partir desse vídeo, como fazer a limpeza do ambiente, né, para evitar as crises de rinite e asma. E, gente, se você gostou desse episódio, curta, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e se tiver alguma dúvida, pode deixar de comentário que a gente responde, tá bom? Se tiver também indicação de próximos temas com o Dr. Fábio, a gente faz, tá bom? Muito obrigada e até a próxima! Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.